Graça e paz, meu querido. Fico feliz de estar aqui para conversarmos sobre a Bíblia mais uma vez. Hoje nós vamos estar falando sobre a lição 10. O título da lição é Os Grandes Exemplos de Fé. Essa lição fala sobre um capítulo muito famoso na Bíblia, que com certeza você conhece, que é o capítulo 11 do livro de Hebreus. O capítulo 11 fala sobre os heróis da fé. Olha, a Bíblia toda, tem pessoa que acha que fé é coisa do Novo Testamento. Não. Fé é coisa da Bíblia. Sem fé, nem os personagens do Antigo Testamento poderiam ser salvos. Eles foram salvos pela fé nas promessas acerca do Cristo que viria. Se eles não tivessem fé, eles não seriam salvos. Então a fé é a maneira pelo qual nós nos relacionamos com Deus. Sem fé, como o próprio livro de Hebreus fala, no capítulo 11, é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque Deus quis que nós nos relacionássemos com Ele por meio da fé. E o que é fé? Bom, fé é confiança em Deus e na sua palavra. É quando você tem firme convicção, tem firme certeza, tem completa convicção daquilo que você creu, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e eu quero falar com você o texto áureo, que a gente sabe que o texto áureo é aquele texto que sintetiza todo o estudo, é o texto mais importante, é um texto que é eleito como o representante do estudo. Nós vamos falar do capítulo 11 até o versículo 33 ou 34, mas eu queria ler para você o texto áureo, que é Hebreus 11, 1, que ele sintetiza justamente o que é fé, porque ele define fé. Então, esse texto, você pode abrir aí a tua Bíblia, em Hebreus 11, 1, diz assim: ora, sem fé esse é o 11, 6. 11, 1 diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Bom, ele está colocando que a fé é o firme fundamento, é a fundação, é aquilo que é a substância, é o concreto. A fé é concreta, a fé é um fundamento, é algo de concreto, aonde vai colocar a coisa que você está esperando. Então a fé é a prova daquilo que está esperando. Se você tem fé, você já tem certeza que aquilo que você estava esperando já veio. Pode ser que até cronologicamente não tenha havido naquele momento, mas quando a fé vem, você não tem dúvida de que você já recebeu. E a qualquer momento vai estar nas tuas mãos. A fé é firme convicção, né? É certeza absoluta. Eu gosto muito de um exemplo, de vez em quando eu falo esse exemplo, que quando a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento, eu gosto de falar sobre fundação. Fundação, quem já viu obra, ou quem mexe com obra, ou mesmo se você nunca viu uma obra de perto, você sabe que toda casa, todo edifício, toda obra é feita em cima de alicerces. Existem sapatas que são geralmente quadradas, que são feitas por suportar o peso das colunas e da casa que vai ser edificada sobre elas, né? Então, pelo tamanho de uma sapata, você já diz o que você vai edificar. Uma sapata de 1 por 1, quem conhece obra vai falar: você vai fazer uma casa, porque 1 metro por 1 metro é a dimensão que vai suportar o peso de uma casa. Cada sapata de 1 metro vai suportar o peso de uma casa. Se você está fazendo uma sapata de 2 metros por 2 metros, você vai fazer um prédiozinho pequeno. Então, de acordo com a sapata, você sabe o que vai ser colocado sobre ela. Assim é a fé. Ela é o firme fundamento, ela é a sapata. E sobre essa sapata vai ser colocado aquilo que você está esperando. Então a fé é o firme fundamento, é a certeza absoluta.
daquilo que você está esperando, que você já tem quando a fé chega, ok? E aí a Bíblia, nesse capítulo 11, ela vai falar, vai explicar, através de exemplos de homens e de mulheres de Deus, né? Ela começa, nós vamos começar falando de alguns exemplos da fé, lá a partir do verso 4 até o verso 31. O primeiro que nós vamos falar aqui é a fé de Abel. Você sabe que Caim teve 2 filhos, Caim é irmão de Abel, né? Ele era um homem mau e Abel era um homem justo, a Bíblia diz isso. Mas nós vamos saber só disso através da oferta que eles deram. Tanto Abel quanto Caim eram filhos do primeiro homem que Deus criou, que é Adão. Então a Bíblia vai falar que Adão ofereceu uma oferta, e essa oferta foi... que Caim ofereceu uma oferta, e essa oferta foi rejeitada. E que Abel ofereceu uma oferta a Deus, e que essa oferta foi aceita. Mas por que a oferta de Caim foi rejeitada, e por que a oferta de Abel foi aceita? Lá nesse texto de Hebreus, verso 4, a gente vai descobrir aquilo que aconteceu lá em Gênesis. A explicação está em Efésios 1:4. A Bíblia diz que pela fé Abel ofereceu um sacrifício mais excelente do que o sacrifício de Caim. Ou seja, Abel ofereceu crendo em Deus. Ele ofereceu daquilo que ele sabia que Deus tinha dado. Ele ofereceu uma oferta que era o seu rebanho, uma ovelha do rebanho, e ele sabia que aquele rebanho, quem tinha dado para ele era Deus. Então ele ofereceu pela fé, pela confiança, pela certeza absoluta que tudo que ele tinha vinha de Deus. E Caim ofereceu por ele mesmo. Ele confiava nele, ele ofereceu os frutos da terra, aquilo que ele plantava. Ele falou: Senhor, eu estou te dando isso, mas isso é resultado do meu trabalho. Abel falou: Senhor, eu estou te dando essa ovelha que é resultado da tua graça na minha vida, pela fé. Então, pela fé, ele alcançou o testemunho de que era justo. E pelas obras, confiado nele mesmo, Caim alcançou o testemunho que era injusto e confirmou esse testemunho de Deus sobre ele, porque ele mesmo matou o seu próprio irmão, né? Vamos falar também um pouquinho aqui da fé de Enoque. Enoque é um personagem bíblico pouco falado na Bíblia, né? Enoque é falado nesse livro, nesse pedacinho aí, é falado lá no princípio, lá no livro de Gênesis, né? Conta a história dele. Qual é a história de Enoque? A Bíblia fala que Enoque, e também é falado um pouquinho em Judas, a Bíblia fala que Enoque andou com Deus e Deus o tomou. Então, qual é o exemplo de fé de Enoque? Bom, a fé dele é que ele andou com Deus. E o que significa andar com Deus? Significa confiar em Deus de tal maneira que a sua vida você coloca na dependência de Deus. Enoque agradou a Deus de tal maneira, fazendo a vontade do Senhor, que o resultado dessa vida consagrada, dessa vida que cria completamente em Deus, foi que Deus o arrebatou, foi o arrebatamento. O que é arrebatamento? Deus tomou ele vivo para o céu. Só 3 homens foram tomados vivos para o céu, né? Foi Elias, Enoque e Jesus. Por quê? Uma coisa comum entre os 3 é que todos os 3 agradaram a Deus. Jesus é o próprio Filho de Deus, né? O próprio Deus falava que se agradava dele, né? Ele tinha prazer nele. Agora, Enoque também agradou a Deus pela fé, porque ele creu tanto em Deus que andou conforme a vontade de Deus todos os dias da sua vida, e por isso Deus o tomou. Muito bem, vamos falar um pouquinho também da fé de Noé, lá no verso 7, né? O que Noé fez que agradou a Deus? Ele obedeceu. A toda fé, ela tem que mostrar resultados. E o resultado da fé é a obediência. Quando você crê e obedece,
realmente você está confirmando o que você crê. Porque se você fala que crê em Deus e não ouve Ele, não obedece, não faz o que Ele manda, então você não crê em Deus. Então, quando Deus mandou que Ele fizesse uma arca contra todos, contrariando todos, e virou chacota de todos ali da sua região, porque todos falaram, esse homem está maluco, está construindo uma arca, né, durante 100 anos construindo uma arca, e essa chuva não vem nunca, que ele está falando que vai vir, até que o dia, que quando ele acabou a arca, Deus mandou a chuva. E pela fé dele todos pereceram, ou seja, porque ele creu que Deus faria, Deus cumpriu a fé dele, cumpriu o que tinha prometido, e aí condenou o mundo que não creu. Quem creu foi salvo, quem não creu pereceu. Mas a Bíblia também fala aí nesse capítulo 11 da fé de Abraão, né? Eu queria, a partir do verso 8, verso 19, eu queria falar um pouquinho para você aqui da fé de Abraão. A Bíblia fala, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ir. Quando Deus chama Abraão, lá em Ur dos Caldeus, e depois em Harã, né, ele obedeceu a Deus sem saber para onde ia. Deus não falou, olha, eu vou te levar para a terra tal, ou você vai chegar dia tal. Não, ele falou, vem, que eu vou te mostrar a terra. E apesar de todas as dificuldades que Abraão encontrou no caminho, ele prosseguiu, porque ele confiou em Deus. Essa confiança em Deus é a fé. Ele confiava naquele que tinha se relacionado com ele, que tinha prometido a ele que ele daria uma terra para Abraão. E Abraão obedeceu. Aí o verso 9 diz, pela fé ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Ou seja, Deus falou que ele não ganharia aquela terra de imediato, a terra era dele e da descendência dele. Os descendentes dele iriam para lá, mas ele estava ali provisoriamente, ele não teve a terra, uma posse da terra, ele ficou ali em tendas, ele não edificou casas, porque só quem iria edificar casas seriam os israelitas, descendentes dele, que chegaria o tempo que eles iam edificar casas, fazer uma morada permanente, mas aquela morada dele era provisória, mas ele mesmo assim creu e sabia que os seus descendentes iriam herdar a promessa. Tanto ele como Isaque como Jacó habitaram naquela terra em tendas, em habitações provisórias, temporárias. Mas por quê? Porque ele esperava que aquela promessa iria ser cumprida plenamente nos seus descendentes. Mas o verso 10 diz assim, porque ele esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto edificador é Deus. Quer dizer, ele sabia de quem ele era, que a verdadeira morada era no céu, e ele estava ali provisoriamente. O verso 12 diz, pelo que também de um, e este já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, como a areia inumerável que está na praia do mar. Quer dizer, pela fé nele, que Deus prometeu que ele teria um filho, mesmo Sara sendo infértil, e mesmo ele, aos 100 anos de idade, ele pôde gerar. Por isso a Bíblia está falando amortecido. Por que amortecido? Porque ele era uma carne que já não gerava filhos. Ele já estava sem possibilidade orgânica de gerar filhos. Por isso ele fala, de um já amortecido, descenderam tantos. E não só os israelitas são descendentes dele, mas a Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus é feito descendente de Abraão. A Bíblia diz que em Abraão toda família que há na terra é abençoada, né? Que bom, maravilha, porque ao crer em Cristo você está enxertado como descendente de Abraão. Bom, aí a Bíblia está dizendo também, o verso 13, que todos estes morreram na fé,
sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto, saudados de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Está falando dos patriarcas, né? Está falando de Abraão, está falando de Isaac e de Jacó. Ora, os que tais coisas dizem mostram que estão buscando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Todos aqueles que confiaram em Deus e que confiam em Deus, eles vão também receber as recompensas vindouras, do mundo vindouro, no céu e depois na terra renovada, né? Por causa da fé, eles vão receberem a recompensa que Deus prometeu. Toda promessa de Deus para aqueles que confiam em Deus, que esperam as suas promessas se cumprirem, toda promessa vai ser cumprida. Vamos ler aqui também um pouquinho sobre a fé dos patriarcas, no verso 20 a 22, diz assim: pela fé Isaac abençoou Jacó e a Esaú no tocante às coisas futuras. Ou seja, Isaac, filho de Abraão, crendo que aquilo que ele estava falando estava sendo inspirado pelo Espírito Santo, ele abençoa Jacó e o seu filho Esaú e fala, ele prediz o futuro. E ele fala acerca do futuro de Jacó, e fala acerca do futuro de Esaú. Ele prediz pela fé o futuro dos dois, auxiliados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz também que pela fé ele, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José. Então Isaac abençoou Jacó e Esaú, e Jacó abençoou os filhos do filho dele, quer dizer, os netos dele, né, os filhos de José. Ele abençoou quando ele estava doente, deitado na cama, doente não, envelhecido, né? Ele estava esperando a morte por falência dos órgãos, vamos falar assim, ele já estava muito velho, e ele abençoa os seus netos, né? Efraim e Manassés, e ele também fala acerca das coisas futuras, e acerca dos seus netos que foram inseridos também nas 12 tribos de Israel. Pela fé José, verso 22, estando próximo seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu a ordem acerca de seus ossos. Também pela fé ele predisse a saída de Israel 400 anos depois, né? Ele disse que Israel ficaria preso durante 400 anos e depois seria solto, né? E ele também deu ordem pela fé, ou seja, sabendo que o que ele estava dizendo ia ser cumprido, ia ser obedecido pelos descendentes dele 400 anos depois, que quando Israel saísse, levasse também os ossos dele, para que fossem enterrados junto com os ossos de Abraão, com os ossos de Isaac, com os ossos de Jacó, lá na terra prometida em Canaã. Bom, acerca dos patriarcas é isso, né? Vamos falar um pouquinho agora da fé de Moisés e seus pais, verso 23 ao 28, deixa eu dar mais um golinho aqui. Diz assim a palavra: pela fé Moisés, logo ao nascer, foi escolhido por seus pais, escondido por seus pais, durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Está dizendo que os seus pais creram que podiam esconder o menino. Eles creram que Deus os guardaria, porque se algum menino, se alguma criança fosse pega viva, porque Faraó tinha dado uma ordem para matar todas as crianças. Então, se algum menino fosse pego vivo ali na tenda de um israelita, toda a sua família morreria. Mas os pais de Moisés creram que Deus iria abençoá-los e esconderam o menino por 3 meses, depois botaram o menininho numa cesta. A irmã dele, de Moisés, foi observando a cerca, até que a filha de Faraó pegou o menino e criou o menino. E a própria mãe de Moisés, a mãe biológica, né, foi ser a ama de leite
do seu próprio filho. Ok? Então foi pela fé que os pais fizeram isso. E aí vem o verso 24, que diz: pela fé Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que ter por algum tempo o gozo do pecado. Bom, ele estava dizendo que quando aos 40 anos, quando ele resolve sair do palácio para poder visitar o seu povo, e ele opta pelo seu povo, ele opta por lutar pelo seu povo, por assassinar um egípcio que estava lutando contra um hebreu. Então ele fez uma opção pela fé de poder ser hebreu, ser israelita, ao invés de ser filho de Faraó. Foi uma opção feita, uma escolha feita por meio da fé. Também diz que o verso 28, que pela fé ele celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Deus deu uma ordem para Moisés para que ele sacrificasse um cordeiro, que um cordeiro fosse sacrificado por cada família e o sangue fosse aspergido na porta, e quando a última praga de Deus contra os egípcios fosse cumprir, o anjo passaria e todos os filhos primogênitos de cada casa morreria. A casa que estava com o sangue do cordeiro aspergido na porta não seria tocada, e o primogênito daquela casa não seria ferido e não morreria. Então Moisés acreditou no que Deus falou e fez conforme o que Deus falou, e por isso Deus preservou os filhos primogênitos dos israelitas e eles não morreram. Ok, meus irmãos? Também fala sobre a fé de Israel atravessar o Mar Vermelho, verso 29 e 30, diz assim: pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, e tentando isso os egípcios foram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Ou está dizendo de duas coisas dos filhos de Israel, dos israelitas, que foram coisas que eles venceram porque creram em Deus, praticaram a fé. A primeira está falando do Mar Vermelho. Eles acreditaram que Deus podia fazer isso por meio de Moisés. É certo que eles acreditaram no líder, que era Moisés. E porque Moisés levantou a vara e fez o mar se abrir, eles obedeceram a Moisés e passaram por meio do mar. Também Deus está falando sobre a fortaleza, o muro de Jericó, que caiu. Eles acreditaram no seu líder, que era Josué, e Josué, ao obedecer a Deus, eles também obedeceram a Josué, deram 7 voltas em redor da muralha de Jericó e gritaram como Deus tinha ensinado, e a muralha caiu e eles tiveram completa vitória sobre o povo de Jericó. Então são coisas que eles alcançaram porque creram e obedeceram. Toda fé, ela vai gerar uma obediência, e toda obediência vai gerar uma vitória. A última, a fé de Raabe, ele fala sobre, o verso 31 fala: pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os desobedientes, tendo acolhido em paz os espias. Ou seja, essa mulher, que era uma prostituta e foi inserida na própria genealogia de Jesus Cristo, ela foi inserida lá na genealogia, ela é ancestral de Jesus, não porque ela merecesse, mas porque ela creu no Deus dos israelitas. Ela creu que Deus era o verdadeiro Deus e que eles estavam em falta, que o povo dela estava em falta, e que Deus faria o que ele tinha prometido, e que ele venceria Jericó por meio do seu povo. E Raabe recebeu os espias que Moisés tinha enviado para espiar a terra, e confiou em Deus, e por causa dessa confiança ela salvou a ela e a sua família, e por causa dessa fé ela deixou de ser prostituta, casou com um dos homens que foi lá, que era um dos príncipes de Israel, e foi lá e teve os seus descendentes fizeram parte da genealogia de Jesus. Que maravilha!
você também pode exercer essa fé. A Bíblia é para você. A Bíblia é a promessa de Deus para você. A Bíblia é a palavra de Deus. Creia no Senhor, creia na palavra e receba de Deus tudo aquilo que Ele prometeu para você. E se a palavra não se cumprir imediatamente, persevere crendo até que ela se cumpra. Aquele que espera na palavra, que olha para ela todo dia, que fala ela todo dia, que espera nela todo dia, vai receber ela. Tem uma palavra de Jesus lá em capítulo 6 de João, verso 57, que diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Se você se alimenta de Jesus, você vive por meio de Jesus. O que isso quer dizer? Jesus é a palavra. Se você se alimenta da palavra de Deus todo dia, crê nela, espera nela, vive a palavra, você vai viver por meio do que a palavra promete. Se você se alimenta da palavra, lê a palavra, confia na palavra, você vai viver por aquilo que ela está prometendo. Você vai alcançar as promessas que a palavra de Deus diz para você. Amém? Deus abençoe você, a sua família, e que você possa prosperar em Jesus, e que Deus cumpra toda a sua promessa através de você, e que você possa ser uma bênção, neste mundo. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe.